capítulo 15, a partir do verso 11. Lucas 15, a partir do verso 11. Nós vamos ver uma parábola conhecida da igreja, que é a parábola do filho perdido, ou a parábola do filho pródigo, em outras versões. Amém? Então, Lucas 15, a partir do verso 11, eu queria que a igreja se colocasse em pé, em reverência à palavra do Senhor, para que nós possamos fazer a leitura esta noite. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu sua prosperidade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Verso 17: Caindo em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém, queridos? Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor Deus, Pai, nós queremos agradecer por esse momento aqui da leitura da sua palavra, Deus, e queremos que o teu Espírito Santo, Senhor, tenha liberdade de agir em nosso meio. A partir, Senhor, da minha vida, para a vida dos teus filhos que estão aqui, nós queremos invocar a tua presença e que haja liberdade, Pai, do agir da palavra, do teu Espírito no coração de cada um aqui essa noite, Pai. Nós queremos repreender todo o mal, todo espírito perturbador, todo espírito, Senhor, roubador da palavra, todo espírito, Senhor, de zombaria, todo espírito de incredulidade, Deus, que saia dos nossos corações e que haja liberdade, Pai, do teu Espírito agir na vida de cada um aqui essa noite. Nós lhe agradecemos em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Podemos assentar. Meus irmãos, essa história é uma história lida, relida, contada, enfim, tem filme, tem teatro, é uma história muito conhecida de todos nós. Até de quem não tem muita particularidade com a Bíblia, conhece essa história do filho pródigo, né? Ou filho perdido, em outras palavras, uma palavra mais atual. Foi uma parábola contada por Jesus, ou seja, não foi uma história com H, mas foi um relato, foi uma alegoria que Jesus contou para trazer à existência nossa e das pessoas que ouviram essa história de Jesus alguma realidade que não é do nosso mundo. Então, as histórias que Jesus contava, as parábolas que Jesus contava, eram histórias que tinham um fundamento espiritual inserido no contexto daquela história que ele muitas vezes criava. Outras vezes eram histórias reais, mas ele sempre trazia algo de interessante nessas histórias que ele contava. Por isso que Jesus usou muito parábolas para poder ensinar o povo, não é? E a grosso modo é como se você quisesse ensinar o seu filho uma coisa que ele não tem capacidade de entender, porque ele de repente é pequeno, não tem intelectualidade ainda para entender aquilo que você quer passar, e você faz uma ligação com uma história que ele conheça e que ele saiba
começo, meio e fim, e aí a partir daquela história que você conta, ele vai, entendi, pai, agora entendi o que o senhor quer dizer. É exatamente isso que Jesus fazia. Na sua infinita sabedoria, ele trazia essas questões espirituais para que as pessoas pudessem entender de uma forma mais prática. Muito bem, então essa parábola falava sobre um filho, chamado filho pródigo ou perdido. Quem era este filho? Ele era o filho mais novo de uma família de 2 irmãos, homens. O irmão dele mais velho, ele o mais novo, e o seu pai, que era na época e nessa história, era um fazendeiro, era alguém que cuidava de rebanhos. Então, como de costume naquela época, a família trabalhava no negócio do pai, né? Como antigamente aqui no Brasil, existiam pessoas que moravam na roça, e quando o pai tinha uma terra, ou tinha uma agricultura, um pequeno rebanho, todos os filhos trabalhavam naquele negócio que a família tinha. Não era diferente para essa família, mas aconteceu que este filho mais novo, ele, ao momento da vida dele, a Bíblia não fala quantos anos, mas já era jovem para a idade adulta, ele resolveu sair de casa. Ele resolveu pegar a sua parte da herança e sair de casa. E aqui a gente faz o primeiro comentário para os irmãos entenderem como isso foi pesado para este pai, ou para este senhor. Na verdade, queridos, era uma desonra muito grande, e dentro de uma família judaica, como esse contexto desta história, esse filho, ele era merecedor de um apedrejamento pela lei judaica, porque ele desrespeitou a autoridade de seu pai. Então, para ele, a princípio, não teria perdão se este pai fosse um pai severo, um pai que não desse chance para seu filho se arrepender. Neste momento, quando ele pede a sua parte da herança com ele ainda vivo, isso era uma desonra das maiores que um filho poderia falar ou pedir para o seu pai. Mas mesmo acontecendo isso, a gente percebe que esse pai, ele, de maneira alguma, ele dá a punição que o seu filho merecia. Mas a Bíblia fala aqui no verso 12, ele repartiu a sua propriedade entre eles. E aí a gente vê a primeira característica desse pai, que é o que eu quero trazer para você que é pai essa noite aqui. Na verdade, nós não vamos falar do filho, mas nós vamos falar do pai, para que você possa entender como é o coração que Deus espera daquele que é pai. Então esse pai, em hipótese alguma, ele deu ao filho aquilo que de fato ele merecia. Ele merecia ser morto, ele merecia ser apedrejado vergonhosamente, porque ele desonrou a autoridade de seu pai. Os irmãos sabem, não muito distante de nós, se nós pegarmos aí as gerações de 50 anos, famílias de 50, 60 anos atrás, era inadmissível você desrespeitar a autoridade de seu pai. No nosso caso, o filho levava uma boa surra, e muitas vezes, em algumas vezes, ele era deserdado. Não é assim? As pessoas que têm mais experiência aí, quer dizer, não tinha colher de chá. Ou o filho obedecia, ou o cinto comia. Não era assim? E era feio, não era assim? Os pais não davam moleza, porque a autoridade era dos pais. Infelizmente a nossa cultura mudou, a nossa sociedade mudou. Eu digo infelizmente porque isso não vem de Deus. Lógico, o radicalismo anterior também não vinha de Deus, mas também essa permissividade que nós estamos vendo nas famílias atuais também não vem de Deus. E a ideia e a estratégia do diabo é cada vez quebrar mais a autoridade dos pais dentro das suas casas. Porque quanto menos autoridade os pais tiverem, menos educação os filhos terão, mais permissividade eles terão e mais consequências ruins eles trarão para a vida deles e para a vida da sociedade. Então, queridos, em hipótese alguma, a Bíblia ela apoia esse tipo de educação que nós estamos vendo, principalmente a educação pregada pelos psicólogos e pelas pessoas aí, pelos sociólogos, pelas pessoas que dizem que entendem de educação e que entendem de cultura, enfim, e de sociedade.
Mas infelizmente é o que está acontecendo, porque a estratégia do diabo é quebrar esse vínculo, quebrando a autoridade. Para os irmãos terem uma ideia como a autoridade, como o princípio da autoridade é importante, e você que é cristão você tem que entender isso. A Bíblia fala que toda a autoridade foi dada por Deus. E o primeiro pecado que aconteceu, lá muito antes da criação do homem, foi uma quebra de autoridade. Satanás foi um anjo criado para ser obediente a Deus. Foi um anjo que estava a serviço de Deus. Mas a soberba entrou no coração dele, e ele quis se separar e quis se afastar do convívio de Deus, quebrando a autoridade de alguém que é criador para alguém que é um ser criado. Então ali aconteceu o primeiro pecado, muito antes da criação do homem. Ele quebrou a autoridade de Deus sobre a vida dele. E mais adiante nós vemos uma outra quebra de autoridade, que se repete quando o ser humano é criado. E lá no Jardim do Éden, a mesma coisa, Deus deu liberdade para o ser humano fazer o que ele quisesse, e a única questão era que ele não tocasse no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, representado ali por um fruto. O fruto, na verdade, era um simbolismo de obediência ou não, ou de respeito ou não à autoridade que Deus tinha sobre o ser humano. E ali vai o homem, e mais uma vez ele quebra o princípio de autoridade, e aí o pecado entra em nós, e aí a maldade e a desobediência entra no coração do ser humano. Então, quanto menos autoridade houver, ou quanto menos respeito às autoridades houver no mundo, mais está do jeito que o diabo gosta, porque esse é o perfil e esse é o princípio da sua natureza. E aí nós podemos ver a autoridade. Eu estou fugindo um pouquinho do assunto, mas para os irmãos entenderem que isso é muito importante. Nós estamos vendo a quebra de respeito que nós temos pelas nossas autoridades, que são dadas por Deus. E você pode pegar simplesmente um porteiro de um prédio que fala que você não pode entrar, ele é autoridade sobre você, dizendo que só pode entrar se você tiver alguém lá dentro, ou se você deixar os seus documentos. Passando por um agente de trânsito, passando por um policial, passando por um professor, indo até dentro de casa com o pai e com a mãe. Então, queridos, todos nós como crentes, se nós quisermos seguir o princípio bíblico de alguém regenerado, nós devemos obedecer às autoridades. Não importa se é uma autoridade militar, se é uma autoridade civil, se é alguém que está na sua frente e ele tem autoridade para você falar vai ou não vai, você deve obedecer. É um princípio divino que nós temos que entender. E quanto mais bagunça tiver nesse contexto, mais as obras do mal elas acabam sendo evidentes. Por isso que a gente vê uma sociedade totalmente desestruturada, a começar com as famílias, porque o diabo sabe que se ele quebrar a estrutura de autoridade das famílias, ele rompe situações que ele gostaria que o ser humano fizesse, mas não faz, porque ainda existe um núcleo familiar que preserva algumas coisas que Deus colocou para a educação daqueles que estão sob nossa responsabilidade dentro de casa. Então isso é muito sério. Esse filho, ele quebra esta autoridade quando ele não espera o seu pai falecer para ter direito à sua herança. Mas muito bem, o seu pai foi misericordioso com ele e passa a ele tudo aquilo que era de direito dele, ou seja, 50% dele, 25% para um filho, 25% para o outro, e fica a metade, como a gente vê no caso do espólio, para os pais. Muito bem. E aí o que aconteceu? Esse filho sai de casa, não é? O pai dele absolutamente não questiona, mas entende que ali era o momento do filho descobrir algumas verdades que de fato ele não tinha descoberto na sua casa, e ele vai, como diz a partir do verso 13, diz: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Queridos, quem quebra o princípio de autoridade vive isolado, porque se você viver em comunidade, você sempre vai ter alguém que é autoridade sobre você, na sua casa ou no seu trabalho,
ou na escola, não importa. Em qualquer lugar, se você viver em sociedade, você vai ter alguém que exerce autoridade sobre você e alguém que você exerce autoridade. Ninguém tem ninguém que não seja alguém sobre você, e também não existe ninguém que não tenha ninguém debaixo de você, a não ser os mais jovens que estão em idade de formação emocional, e por isso eles estão debaixo da autoridade, porque a educação ela tem a ver com você respeitar a autoridade que Deus colocou sobre você. Por isso que nossos filhos devem respeitar as autoridades que estão sobre eles. É a melhor educação que você pode dar para o seu filho. Não discutir aquilo que está sobre ele, porque ele aprende na obediência às autoridades que estão sobre ele, na escola, enfim, em qualquer lugar que ele esteja. Voltando a repetir, pode ser até um porteiro de prédio. Se você chega, tem uma cancela e você não pode entrar, você tem que respeitar as regras daquele lugar para você poder entrar. Ele é autoridade sobre você naquele momento. Não importa se você é o presidente da república. Se você tem alguém que diz para você parar, você deve parar e obedecer aquilo que aquela pessoa está pedindo para que você possa fazer, ou seguir as orientações dela para que você possa prosseguir. Muito bem. Então, esse pai mostra uma misericórdia em relação a este filho, e de forma alguma ele questiona essa sua ação. Ele podia muito bem questionar e dizer para ele: filho, você merece ser deserdado. Ao invés de você receber a herança, eu vou tirar você da minha herança, e além disso, eu vou te apedrejar em praça pública, porque isso é vergonhoso para a minha pessoa. Ele tinha o direito de fazer isso, mas ele não fez. E aí, continuando aqui, ele gastou tudo, até que começou a passar necessidade. Então, queridos, aqui a gente vê que as escolhas que nós fazemos muitas vezes na nossa vida, elas têm consequências. São escolhas que elas não vão dar em lugar nenhum. Toda escolha que nós fazemos, ela vai gerar uma consequência. Para esse filho, gerou uma consequência ruim, que ele não imaginava, mas gerou. Ou seja, ele gastou tudo de uma forma desregrada, porque estava longe, se isolou daquela pessoa que era o seu mentor, daquela pessoa que era o seu cuidador. Ele não tinha estrutura para sair, porque não era a hora dele sair de casa, e ele sai e gasta tudo. Muito bem. Até que chegou um ponto no verso 16, alguém que era filho de um fazendeiro, diz aqui o verso 16, ele desejou encher o estômago, ou seja, se alimentar com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, chegou no fundo do poço. Aí, caindo em si, como fala no verso 17, ele volta a lembrar das coisas que ele tinha na casa do pai dele. E ele diz aqui no verso 17: quantos empregados meu pai tem, e tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Aí a ficha cai, e ele começa a perceber a besteira que ele tinha feito de sair da casa do pai dele, de se afastar daquele que era o seu mentor, daquele que era o seu educador, daquele que era o seu direcionador, no período que ele deveria estar sendo direcionado por alguém. Muito bem, e aí continuando, no verso 18 diz que ele se põe de volta a caminho e vai para a casa do pai dele, e aí ele confessa algo que é importante na vida desse filho, não pegando o exemplo dele, mas nós estamos falando mais do pai, mas é importante você entender isso. Ele cai em si e diz aqui uma frase importante: pai, pequei contra o céu e contra ti. Então ele já estava preparado para responder e para pedir perdão para o pai dele. Queridos, aqui a gente para mais uma vez. Eu vou fazer um comentário em relação a esse fato desse jovem. A Bíblia fala que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. E aquilo que mais mexe com o coração de Deus, presta atenção nisso, que isso é importante, não é aquilo que você faz de errado. O que mais mexe com o coração de Deus, o que mais agrada o coração de Deus, é quando você reconhece que você errou. Ou seja, quando você cai em si, como diz esse trecho, esse verso 17 aqui, quando você cai em si e fala assim: nossa, olha onde que eu fui me meter. Mas só isso não basta. Esse filho, além de ele cair em si
e vê a besteira que ele tinha feito, ele vai e conserta aquilo que ele deixou de errado. Só se arrepender consigo mesmo não adianta. Você tem que cair em si, de repente numa escolha errada que você teve, voltar atrás e acertar com as pessoas que estiveram envolvidas naquela situação que você criou. Isso é importante. Não é só Deus, me perdoa. Não, você tem que pedir perdão a Deus, Ele vai te perdoar arrependidamente. Não faça mais isso, mas volta, como aconteceu com esse rapaz. Volta lá para trás e conserta aquilo que você fez com aquelas pessoas que você ofendeu. Isso é uma coisa que agrada o coração de Deus, porque Deus sabe que nós erramos. Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós seria muito diferente em relação a este filho mais novo aqui. Ou melhor, todos nós fazemos com Deus muitas vezes isso quase que diariamente. Não preciso de Deus para isso aqui não, vou seguir meu caminho. Deus não fala para você, vai. Aí você experimenta coisas ruins. E quando você experimenta coisas ruins, o que Ele espera de você? É que você caia em si, volte e se conserte com Ele e com as pessoas que você fez mal. E é isso que esse filho colocou no seu coração. Olha, pai, pequei contra o céu e contra ti. Quando ele fala contra o céu, ele diz, eu pequei contra Deus primeiro. Porque quando você peca contra alguém, primeiro você peca contra Deus, depois você peca contra a pessoa. Quando você quebra a autoridade, quando você se revolta contra alguém, voltando à questão da autoridade, quando você se revolta contra alguém que é autoridade sobre você, primeiro você quebra, você peca contra Deus, porque a Bíblia fala que toda autoridade é colocada por Deus. Não importa, pode ser o maior corrupto que exista na face da terra. Nós já falamos aqui sobre política. O nosso papel não é julgar, o nosso papel é abençoar, é orar por aquela pessoa que está usando mal o dinheiro público e pedir a misericórdia de Deus sobre a vida dele. O nosso papel não é sonegar imposto, porque ele está roubando, então eu vou fazer a minha parte. Não, você está agindo como alguém que rouba, você está agindo como alguém que desvia. O nosso papel não é fazer igual o que eles fazem. O nosso papel como cristão é orar por eles e abençoar para que Deus tenha misericórdia da ação errada que eles muitas vezes estão tendo. Nosso papel não é fazer rebelião. Nosso papel não é fazer motim. Porque se eles estão lá, é porque Deus os colocou. Então a responsabilidade, queridos, é muito maior deles no cargo que eles ocupam do que nós. Se nós confiarmos nesse princípio bíblico que toda autoridade vem de Deus, ninguém está sobre você. Pode ser um policial, pode ser o que for. Ninguém está sobre você, acima de você, que não foi colocado por Deus, inclusive o seu chefe. Se ele é seu chefe, ele é autoridade sobre você. E se ele está lá, você deve respeito e consideração pela pessoa. Mas meu chefe não gosta de mim, ele quer puxar o meu tapete. Faça a sua parte, confie em Deus, que Ele vai fazer o melhor por você. Então essas questões a gente não pode entrar no meio, senão a gente acaba dançando conforme a música. Então o fulano faz mal para mim, eu também vou fazer mal para ele. O fulano quer passar a perna em mim, eu vou passar a perna nele também, deixa ele comigo. Isso não é pensamento de cristão nascido de novo, isso é pensamento de homem natural, de homem que anda segundo o desejo do seu coração. Se você leva uma pancada, você dá outra. Natural, isso ninguém precisa aprender. A gente nasce sabendo revidar. A gente nasce sabendo devolver na mesma moeda. Só a gente nasce sabendo. A gente nasce sabendo enganar. A gente nasce sabendo mentir. O que a gente tem que aprender de Deus é não reagir dessa forma quando as situações se apresentam assim. E aí o que a Bíblia fala? Que nós seremos honrados não pelas pessoas, mas pelo Deus que criou os céus e a terra. Qual você prefere? Ser honrado pelas pessoas? Ou fazer a vingança pelas suas próprias forças? Ou deixar, como a Bíblia fala, que Deus vingue por você? Você prefere receber, muitas vezes, ou ele foi esperto, ele fez igual e fez até pior. O cara é esperto,
esse aí vai para frente, é o que as pessoas falam, né? Ou você prefere, por exemplo, você trouxa, não fez nada, ficou quieto, mas está honrando a Deus, e Deus te dá a honra lá na frente, porque Ele é Deus. Então, queridos, são coisas importantes que a gente tem que pensar, porque a nossa sociedade, ela acaba nos massacrando com conceitos que não são de Deus, e a gente acaba achando que é certo, a gente acaba achando que essas ações, elas fazem parte da nossa vida também. Na verdade não fazem, porque aquilo que a Bíblia diz é exatamente o contrário. Agora, não é fácil, só consegue fazer isso quem está perto ou dentro da casa do Pai, que está próximo, com intimidade com o seu Pai, porque a natureza de Deus, ela vai se fazer presente na nossa vida. Muito bem, vamos continuar aqui então. E agora vem o pai de novo aqui. E aí, continuando aqui, interessante outra coisa que ele fala aqui no verso 18, nós já comentamos: eu porei a caminho e voltarei para a casa do meu pai e lhe direi: pequei contra os céus e contra ti. E veja só, ele estava tão arrependido que ele falou assim: olha, eu não quero nem ser chamado de filho mais. Eu quero que meu pai me coloque. Veja, ele, o próprio filho, ele rompe a relação paternal que ele tinha com seu pai por causa da vergonha que ele fez o pai dele passar. Ele fala assim: eu não quero nem ser chamado mais de filho do meu pai, eu quero ser igual a um dos empregados do meu pai. Eu não quero mais ser filho do fulano, eu quero ser chamado empregado do fulano, do meu pai. Tanto é o arrependimento que esse jovem tinha no seu coração. Então ele volta e ele já está o discurso pronto. Ele já fez o discurso antes de encontrar com o pai dele, e vai para o caminho da casa do pai. A seguir, como fala no 20, ele levanta-se e vai para o seu pai. Quando ele se aproxima da casa do pai, veja só o que diz a palavra: estando ainda longe, seu pai o viu, cheio de compaixão. Então, queridos, esse pai, ele sempre esperou esse filho voltar. E aí a gente vê mais uma característica deste pai. Primeiro, um pai amoroso, que dá aquilo que seu filho não merecia, mas deixa seu filho sair de casa. E segundo, um pai que não perde a esperança daquele seu filho voltar para casa, porque ele sabia que tipo de educação ele tinha dado para o seu filho. Ele confiava, apesar do coração do seu filho estar longe, né? Porque quando o filho pede a herança e vai embora, demonstra que esse filho, ele estava em casa, mas não estava, a cabeça dele estava longe. Mas esse pai confiou na educação que ele deu para o seu filho, e ele sabia: ele vai voltar, ele pode ir, mas ele vai voltar. Por isso que ele esperava aqui, olha o que fala aqui: estando ainda longe, seu pai o viu. Então ele sabia que um dia esse filho ia voltar. Ele não sabia de que forma, mas ele sabia que esse filho ia voltar. Então era um pai, queridos, que confiava naquilo que ele ensinava para o filho dele. Agora, como pais que nós somos, como é que nós vamos ter certeza se nós estamos ensinando nossos filhos da forma correta? Aí eu tenho uma resposta para você: nenhum de nós que somos pais podemos ensinar os nossos filhos de uma forma correta, porque nós somos falhos. E se muitas vezes os nossos filhos olham para nós e querem se espelhar em nós, muitas vezes a gente deixa, muitas vezes não, quase sempre a gente deixa a desejar, porque nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Então o que nós temos que ensinar para os nossos filhos é que eles vejam, além da nossa responsabilidade de ensiná-los, é que eles vejam que existe um Deus que olha por eles, existe um Deus que é todo poderoso, existe um Deus que perdoa o meu pecado, que perdoa muitas vezes a minha falha na minha educação, que perdoa muitas vezes o meu sentimento equivocado de pai, que quer consertar o meu filho, mas muitas vezes eu conserto de uma forma errada. A melhor forma de você educar seu filho é mostrar para ele que você falha, mas que existe um Deus que me perdoa e que perdoa a vida dele também. Essa é a melhor forma que você pode educar o seu filho. Ou seja, é conhecer primeiro Deus na sua vida,
Porque você não pode passar para os seus filhos aquilo que você não tem para você. Você não pode passar um sentimento de perdão para o seu filho, de um Deus que te perdoa, se você não tem esse sentimento com você. Primeiro você tem que ter intimidade com Deus. Primeiro você tem que ter relacionamento com o Pai, para que a partir de você comece a transmitir isso para os seus filhos. E a partir de você, os seus filhos verão que, muito mais de você ser um herói para eles, como os nossos filhos que ainda são pequenininhos, existe um Deus que é muito melhor do que eu. Existe um Deus que é muito melhor do que você. E este é o Deus que vai preservar a educação que você tem dado para o seu filho, ou para sua filha. Os irmãos estão entendendo isso, queridos? Queridos, a melhor educação que você pode dar para o seu filho é você estar cada vez mais ligado no Senhor. A melhor educação que você pode dar para o seu filho é você deixar Deus trabalhar na sua índole, naquilo que é mal em você, naquilo que é mal em mim. Deixar Deus modificar os seus desejos, os seus pensamentos que são ruins, aquilo que você sabe que desagrada a Deus, aquilo que muitas vezes você sabe que você precisa mudar dentro da sua casa com a sua mulher, aquilo que você sabe que você precisa mudar dentro da sua casa, educando os seus filhos, mas que você não consegue, e eu também não consigo. Se nós não deixarmos a nossa vida no altar do Senhor, queridos, a gente aprende hoje e amanhã a gente aprende hoje, se arrepende e amanhã a gente volta a fazer errado de novo. Porque pela nossa natureza a gente não consegue ter constância de acertar. A gente pode acertar uma vez, quando a gente aprende que aquilo é errado. A gente se esforça em fazer o que é o certo, mas o tempo vai passando, a vida vai nos levando, como fala aí a música, e quando a gente vê, a gente está fazendo as coisas tudo atravessado de novo. A gente está fazendo os mesmos erros, a gente está cometendo os mesmos deslizes, porque essa força não vem de nós, essa força vem de Deus. Então coloque o seu coração no altar do Senhor. Você que é pai, e além de pai, você que é líder da sua casa, você que tem uma família, coloque a sua vida no altar do Senhor. A nossa responsabilidade, homens aqui, e pais, ela é muito grande perante o Senhor, muito maior do que as nossas esposas. As nossas esposas, elas são para nós consideradas pessoas que vão nos auxiliar na educação, são pessoas que vão nos auxiliar no conhecimento de Deus na nossa família, mas de hipótese alguma elas são as pessoas que vão nos direcionar, porque isso também não é Bíblia. A Bíblia fala que o homem foi colocado como cabeça e a mulher como auxiliadora, aquela que está dentro de um projeto que Deus deu para o homem, aquele que conduz a sua família em segurança, aquele que traz proteção, aquele que dá segurança para a sua esposa e para os seus filhos. E só é possível, queridos, isso se você estiver em sintonia com o Senhor. Senão a gente não consegue, é muita carga que a gente carrega, é muita responsabilidade. Mas sabe o que acontece? É o que a gente vê nas famílias aí. O que o homem faz? E a gente sabe fazer facinho, né? Joga a bucha para a esposa resolver, se vira, e muitas vezes abandona a casa, porque a gente é covarde. O homem é covarde. Mas quando o calo aperta, a gente solta a bucha para a mulher, e as mulheres são guerreiras. Isso é dado por Deus também para elas, e elas tentam preservar com muita força o núcleo familiar, que muitas vezes a gente chuta e vai para outro lugar. Isso é uma fraqueza que a gente tem, que eu digo os homens, nós somos assim. Nós não temos muito zelo pela nossa família se nós não tivermos em Deus. A sociedade fala que homem é meio igual cachorro sem dor, não é assim? Agora as mulheres, não. As mulheres ainda, mas o diabo quer quebrar isso também, tá, queridos? O diabo quer quebrar isso. As mulheres ainda têm um conceito de família, de filhos, muito mais forte do que nós. Elas ainda lutam, elas ainda desejam ter a sua família unida, mesmo que o marido não esteja mais, ou mesmo que o pai dos filhos não esteja mais, mas elas ainda lutam pelos seus filhos, elas não desistem dos seus filhos. Volto a repetir, o diabo quer quebrar isso, por causa dessa bagunça toda que está acontecendo aí, mas Deus colocou na mulher um sentimento familiar muito mais forte do que colocou em nós.
Agora, se nós assumirmos o nosso papel perante Deus, e se nós deixarmos Deus trabalhar na nossa vida, queridos, você vai ser um homem honrado dentro da sua casa. Você vai ser um homem respeitado dentro da sua casa. Você vai ser um homem que vai conduzir a sua família em segurança. Você vai ser um pai que vai confiar na educação que você deu para o seu filho. E o dia que ele tiver que sair de casa, porque todo filho sai de casa, não é? Quer seja para estudar, enfim, qualquer. O dia que ele sair de casa, você vai confiar no Senhor que ele está seguro, porque você fez o que você podia fazer por ele. O que não é dar dinheiro, não é dar carro, não é dar viagem, isso tudo faz parte, mas principalmente ensinar o temor do Senhor no seu filho e na sua filha, que ele respeite aquilo que Deus tem para a vida dele, que ele respeite tudo isso que a gente está falando aqui, queridos. Isso é muito importante, e que infelizmente na nossa sociedade hoje em dia isso tem sido quebrado de uma forma muito forte. E nós, como cristãos, nós lutamos, principalmente na nossa igreja, nós lutamos pelas famílias, nós lutamos pelo núcleo familiar restaurado, aquele que ainda não foi separado, para que haja reconciliação, para que haja uma união familiar, para que haja perdão, para que haja renúncia dos caminhos maus, para que haja arrependimento daquilo que passou, para que haja perdão, para que uma nova vida possa ser gerada. As coisas velhas ficam para trás e as coisas novas começam a ser construídas por Deus. Agora não é fácil, porque a nossa carne não quer. A nossa carne quer vingança, a nossa carne quer vou revidar, a nossa carne diz para a gente assim: eu vou fazer pior, agora vai ver o que vai acontecer. Isso é da nossa carne, mas isso não vem de Deus. E só aquele que sujeita a vontade de Deus consegue deixar Deus trabalhar nessas áreas. Então assuma a sua responsabilidade como pai, queridos, que Deus vai te honrar. E você vai se sentir, presta atenção que eu vou falar para você, minha mulher acabou de chegar aqui. Você vai se sentir um rei dentro da sua casa. E fala para nós aqui, vocês que são homens, as mulheres que estão ouvindo aqui, está todo mundo olhando para mim. É a posição que a gente gostaria, que a gente deseja estar. É a posição que Deus nos colocou para estar. Alguém que é honrado dentro da sua casa. Alguém que seus filhos respeitam. A sua mulher te respeita. A sua mulher, ela tem orgulho de você. A sua mulher compra a sua briga. A sua mulher anda junto com você. Isso é o que Deus preparou para você, como marido e como pai. Agora você tem que tomar uma posição. Você tem que assumir o seu papel. Você não pode passar essa bola, você não pode terceirizar isso. Você não pode terceirizar isso para a igreja, você não pode terceirizar isso para a escola, você não pode terceirizar isso para a sogra, para o sogro. Você tem que assumir, para sua mãe, para seu pai, você tem que assumir o seu papel como homem dentro da sua casa. E se você assumir o seu papel, Deus vai te honrar. Se você assumir a sua posição, Deus vai te honrar e Deus vai te colocar num lugar de honra, que é o lugar do marido dentro, ou do chefe de família, dentro da sua casa. Um lugar que você vai ser ouvido, vai ser respeitado. Escolha isso para a sua vida, queridos. Eu sei que muitas vezes não é essa a sua realidade, mas é o que Deus tem para você. É o que Deus tem para você, e muito mais do que você pode imaginar ou pensar, como a Bíblia fala. Agora a gente, os homens, os pais, tem que assumir o seu papel. Esse pai confiou, por isso que ele esperava o filho dele voltar. Não está escrito aqui, a gente pode imaginar todo dia ele olhando lá no horizonte assim, ver se hoje que meu filho volta. Ele estava confiante, ele não se desesperou. Veja que ele não foi atrás do filho para ver o que estava acontecendo com o filho. Ele vai voltar. Ele foi, mas ele volta. Eu tenho certeza, porque eu sei o Deus que eu creio. E eu sei o que eu eduquei para ele. Apesar dele ser coração duro, o filho dele, esse mais duro. Eu sei, ele vai voltar, ele confiou no Senhor. E ele orava dia após dia, esperando. E quando o filho vem, que é o que diz aqui,
Eu vou ter que adiantar aqui, queridos. Quando o filho veio, veja, essa frase, essas duas palavras eu queria que vocês olhassem aí na Bíblia. Ele diz assim: olha, estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, veja, esse pai não virou para o filho e falou assim: está vendo lá? Está voltando com o rabinho entre as pernas, olha lá. Não é assim que a gente falaria? Olha lá, tudo sujo. Ele saiu com grana no bolso, né? Para gastar à vontade. A Bíblia fala que ele gastou com mulheres e tal, devia pagar bebida para todo mundo, só farra. O filho dele voltou comendo comida de porco. Ele não voltou com roupa bonita, ele voltou maltrapilho, ele voltou surrado da vida, né? Ele voltou machucado. O pai dele olhou e falou: está vendo lá? Está voltando lá. Falei, o rabinho entre as pernas lá. Agora ele vem aqui, ele vai ver o que é bom para nós. Agora chegou a minha vez. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? Agora deixa comigo. Eu vou dar a desforra nele agora. Foi, aprendeu, apanhou, agora está voltando. Quem de nós não faria isso se não fosse alguém que estivesse com o Espírito Santo dentro de nós? Todos nós faríamos. Mas a Bíblia fala que ele teve compaixão. Ele não olhou a situação do filho, ele não olhou a lambança que o filho dele fez com o seu dinheiro, gastou tudo, voltou sem nada. Ele não olhou absolutamente nada disso. Ele teve compaixão. Ele corre em direção ao filho. Olha o que diz aí, olha. Ele corre, ele não espera o filho chegar assim, ó, né? Assim, quando alguém nos ofende, o que a gente faz? Ele que vem agora aqui, eu não vou sair, eu não dou um passo na direção dele. Espera aqui, ó. Tem que vir aqui na minha frente pedir perdão. Não é assim? Tem que vir aqui, ó, ajoelhar no meu pé. Senão eu não vou lá, não. O que esse pai faz? Ele nem sabia o que o filho ia dizer. Mas quando o filho vem, ele corre em direção ao filho. Ele queria a reconciliação. Ele não estava preocupado com aquilo que o filho tinha feito. Ele não estava preocupado. Na verdade, quando nós temos o coração de Deus, queridos, as ofensas que a gente recebe, as ofensas que a gente muitas vezes recebe, a gente entrega para o Senhor. A gente não fica com elas guardadas aqui, ó. A gente perdoa. Porque se você guardar as ofensas que você recebe, você não consegue viver. Todo dia você leva uma. E a Bíblia fala que nós não podemos levar no nosso coração nenhum tipo de mágoa ou ressentimento, porque isso faz mal para a gente. Isso muitas vezes não faz mal para o outro que fez, não, faz mal para você. Muitas vezes o outro já se livrou disso, porque é mais fácil a pessoa que fez o mal ficar livre do mal do que aquele que recebe. Mas a Bíblia fala: não importa, se você fez e se você levou, livra o seu coração do mal. Porque isso faz mal para você, isso escraviza a sua vida, isso não te deixa viver. Você fica escravo daquela situação, você dorme pensando naquilo, acorda pensando naquilo, vai trabalhar, aquilo está na sua cabeça, você perde o prazer de viver, você fica doente, começa a dar insônia, depressão, gastrite, úlcera. Não vale a pena. Agora, se você for um homem natural, você não consegue se livrar da ofensa. Você guarda e se alimenta, né? Você cria um monstro e você vai alimentando o monstro. Você cria não, joga um monstro em você, você fica com aquele monstro em você e você alimenta o monstro. E o monstro vai ficando cada vez maior. E você vai cada vez mais, você vai alimentando aquilo, você fica cada vez mais preso naquela situação. Joga fora, assim como esse pai fez, do seu coração, todo tipo de mágoa, todo tipo de ressentimento. Difícil? É difícil, não é fácil. A gente não quer jogar fora, a gente quer guardar, a gente quer remoer aquilo, a gente quer sofrer com aquilo, né? A gente gosta, por isso que nós temos o pecado. A gente gosta de coisas que nos trazem mal, que nos fazem mal. A gente gosta de pensar. Isso é uma coisa inconsciente do pecado que habita em nós. A gente gosta de sofrer com as coisas que nos fazem mal, de remoer, de ficar pensando, de ficar imaginando, de entrar naquela paranoia, e você começa a viajar
em pensamentos que você não consegue controlar, e você acaba ficando, e tem pessoas que acabam indo para o hospício por causa de problemas desse tipo. Suicídio, assassinato, vingança, por causa de situações que a pessoa não consegue se libertar. A Bíblia fala: joga fora tudo isso do seu coração. Se você não consegue, Deus pode fazer isso por você. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e Ele vai poder fazer isso por você. Então, queridos, esse pai foi um pai que teve compaixão. Ele vai em direção ao filho, abraça e beija o filho. Ele não pergunta o que aconteceu, não, ele vai, ele quer reatar a sua relação com o seu filho. Ele não estava preocupado com o que o filho tinha feito, ele queria o filho de volta, e ele sabia que se o filho voltou, o filho estava arrependido, senão ele não voltaria. Veja, o filho tinha um discurso pronto, mas o pai vai em direção a ele, sem saber ainda o que estava no coração do filho. Mas ele tinha certeza que o filho estava voltando arrependido. E aí depois o filho fala, no 21, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, que era o discurso que ele já tinha falado lá atrás, que a gente já leu. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ou seja, pai, me coloca como um dos seus funcionários, para mim está muito bom, pelo menos eu não vou passar fome, é isso que eu mereço agora. Aí olha o que o pai mais uma, aprenda essa aqui com esse pai de novo, você aí, pai. Mas o pai disse aos seus servos: não, você não vai ficar igual aos meus funcionários, não. Você voltou, nós vamos comemorar, nós vamos fazer uma festa para você aqui, né? E aí o pai, veja, ele coloca aí: depressa, traga uma melhor roupa. Deu um banho no filho lá que está sujo, imundo. Tragam uma roupa para ele, vistam nele, coloque um anel em seu dedo, ou seja, um símbolo de aliança novamente. Ele vai ser meu funcionário, ele vai ser meu filho, e calçados em seus pés, e vamos fazer uma festa, vamos nos alegrar que ele voltou. Veja o coração desse pai, veja que ponto ele chega. Além de não fazer aquilo